Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do Pode Barbear, Conversas de Barbearia. E eu tenho aqui comigo um convidado ilustre, Heron Sai Bonito. Meu povo, muito obrigado a vocês que curtem o nosso programa. Eu quero já pedir aquele likezão. É muito importante essa participação de vocês. Lembrando que este episódio está sendo patrocinado, está sendo incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo. E para a comunidade surda e para a comunidade com deficiência visual, eu queria dizer que eu sou Ferreira, eu sou um homem de média estatura, eu tenho uma pele parda, tenho algumas tatuagens nos braços, estou vestindo camisa preta, tenho cabelo preto, barbas grisalhas, estou numa sala ampla com vários quadros na parede em tom marfim. Tenho aqui ao centro uma mesinha com um telefone, duas canecas pretas com o símbolo do Pode Barbear. Tenho também aqui uma plantinha verde, que é a costela de Adão. E do meu lado direito, o meu convidado, que para mim é uma honra tê-lo aqui comigo. É um cliente, um amigo, alguém que fortalece, batalhador, empreendedor da nossa cidade, aqui da cidade de Caucaia. E eu tenho a honra e a grata satisfação de tê-lo aqui como convidado desse dia, desse episódio, para a gente poder bater papo sobre a sua trajetória, Heron. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Queria já agradecer, Ferreira. Obrigado mesmo, de verdade, por ter me convidado, por estar participando do Pode Barbear. E bora conversar, né? Bora bater aquele papozinho. É isso aí. Eu queria já começar a tua entrevista, né, querendo saber um pouco da tua história, porque quem passa ali, que vê aquela estrutura enorme, né, vê carro, vê venda, compra, vê a própria estrutura do Lava Jato, a gente fica se perguntando assim, pô, como foi que começou? Porque a gente sabe das dificuldades que é Isso, isso. empreender no Brasil e principalmente aqui na nossa cidade, né, que há muitas dificuldades, muitas nuances, muitas problemas que ocorrem, né, e altos e baixos. Há quanto tempo você já está aí? E como foi? Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Primeiro ponto, vou dizer, não desista do seu sonho, não desista do seu negócio. Não desista. Primeiro ponto. Ferreira, eu comecei em 2010 para 2011, eu comecei lavando só moto. Isso eu lavava moto numa palhoça. E o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou falando para ti hoje, eu plantei, né? Eu plantei. O que eu vou falar para ti, e eu já recebi isso de Deus, e o que eu estou falando eu já recebi, isso aqui eu já recebi de Deus, que eu ia ter a oportunidade de falar. E assim, continuando, eu comecei em 2010 para 2011, e eu comecei lavando só moto, eu lavava em média 25 motos. E todo mundo querendo, lá a palhaça ficava na José Emílio da Rocha, e aí eu lavava ali 25 motos, 20 motos, e o pessoal me perturbando, pedindo para lavar carro. E eu comecei a lavar um carro de um carro do outro, e eu já comecei a ficar sem espaço. E muita gente vendo aquela movimentação, muito carro, muita moto, muito carro, muita moto, a prefeitura foi e tomou o espaço que era, né? Esse espaço era uma palhoça, tinha uma cobertazinha, e a prefeitura foi e pediu dizendo que o ponto era deles. A gente, tudo bem, não, no primeiro momento a gente fica chateado porque você é um trabalhador e querendo crescer na vida, querendo sustentar a família. E aí eu fui para frente da minha casa. Quando eu cheguei, fiquei na minha casa, né? E era pertinho. Eu continuei lavando e fazendo processo de pintura e tudo. Isso eu já fazia lá. E aí, Isso era no bairro do Pabo Sul. não, isso era no Grilo. Ah, certo. Esse lá na José Emílio da Rocha é no Grilo. E assim eu comecei. E bateu o desânimo, né? Porque o que eu fazia era trabalhar e a prefeitura acabou me tirando isso. E eu conheci uma menina, o nome dela é Natália, que hoje é minha esposa. Eu conheci ela e através dela, e eu tinha outro colega meu, que é o Yuri, e eles disseram assim, vamos alugar um ponto e bora trabalhar. E ela me incentivou, ela foi muito, muito importante nessa área, eles dois foram muito importantes, dou mérito a eles.
E eles disseram assim, não, vamos baixar a cabeça não, vamos atrás de um ponto para Mas tu já alugar. conhecia ela antes? Ela era tua cliente? Não, não, ela era uma namorada minha, né? A gente acabou conhecendo, Entendi. a nossa história é um pouco meio louca e longa. E aí acabou que eu conheci ela, eu já Já tinha um trabalhava, já tinha negócio, né? Esse negócio, negócio era um né? negócio Era informal, informal, um negócio informal. Era de fato, não era um negócio nem consolidado, estruturado, não tinha estruturado, abertura de não empresa. tinha, não tinha, era mesmo, vamos se dizer, eu peguei um dinheiro que eu tinha da empresa que eu saí e botei negócio. E na época não era nem Sai Bonito, né? Como é hoje. Na época era Lava Jato é Nós. E por conta dos meninos, era muita gente. Eu disse, não, mas vamos botar Lava Jato é Nós. Pronto, beleza. Vocês botem, a gente vai. Os meninos lavavam e aí eu conheci ela dentro lá do negócio. E a gente acabou alugando um ponto que foi lá no Pabo Sul, mas isso não foi lá onde é meu, né? Eu passei nessa trajetória, acho que foi 4 cantos, né? E eu aluguei um ponto, um espaço que era um antigo Bideca, e lá eu comecei o negócio. Em 2011 eu comecei. Em 2011, 2012 eu abri CNPJ. 2012 abri o CNPJ da empresa e comecei a trabalhar. E aí eu peguei, a gente pegou, eu não tinha o dinheiro, não tinha o recurso para alugar esse ponto. Já o meu colega tinha uma parte que o aluguel era R$ 900 e eu não tinha. E eu tive que pedir emprestado um colega meu, que o nome dele era Arruda. Eu pedi essa grana a ele emprestada, né? E ficou meio a meio. Cada um ficou com uma parte, né? E o Arruda até me falou, cara, por que tu não falou que eu colocaria o negócio contigo, junto contigo? Eu disse, não, mas o rapaz já veio, já deu a proposta e eu vou precisar da grana para poder ir pagar o aluguel. E assim a gente fez, a gente deu a entrada, um ponto cheio de mato, não tinha nada, né? E a gente começou o negócio. Começou lá. Quando a gente começou lá no Pabo Sul, que é ali próximo ao Cará, ali mais ou menos, e a gente começou a aparecer dificuldades. Como que a gente não tinha um aspirador que pudesse atender a demanda. A Natália, que ficava lá, aspirava os carros com uma vassourinha e uma pá, que a gente aspirava, porque não tinha um aspirador ainda na época. E assim a gente foi trabalhando e foi começando Então a era ter. muito rudimentar. Era, Assim, mas antes de tu chegar nessa parte das dificuldades, eu fiquei impressionado aí e me impressiona ainda hoje a forma como vocês trabalham, né? Porque a gente vê a Natália, sua esposa, praticamente dentro, né? Dentro, assim, ela arregaça a não, manga, é era. mão suja Não, não tem isso mesmo, não. né? Não tem Não dificuldade tem nenhuma. dificuldade, não tem. E aí a importância de você ter uma mulher que lhe sustenta, né? Que lhe apoia e que tá junto do seu Do negócio. seu negócio. Ou seja, tá dentro, né? Realmente ela, às vezes é complicado porque não é todo mundo, né? Não é todo mundo que tá ali foi o que hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Que ela tinha faculdade de educação física e ela deixou de fazer a faculdade de educação física e embarcou no meu sonho. Quando ela, quando ela embarcou no meu sonho, ela não, não botou dificuldade nenhuma, embarcou comigo, junto comigo. E hoje a gente está colhendo o fruto desse sonho. E quando ela fazia a aspiração, os clientes ficavam maravilhados, ficavam bestas, porque como é que a gente conseguia deixar o carro limpo com tantas poucas ferramentas de trabalho. E a gente conseguia. E dentre aí um certo período, chegou um período de 4 meses, mais ou menos, o rapaz que entrou com a sociedade com a gente, simplesmente ele não quis mais. Eu disse, não, cara, vamos fazer disso. E eu já estava ganhando uma granazinha. Na época, a lavagem a limpeza do carro simples, né? Na época era R$ 20, e a gente fazia, né? E a moto era R$ 6, a lavagem da moto, R$ 6, a limpeza do carro era 20. E a gente já começou a ganhar dinheiro e ele sem ganhar.
E o que é o dinheiro que a gente pegava era para pagar aluguel e investir. Comprar alguma máquina para poder a gente ficar evoluir. E assim a gente conseguiu comprar um aspirador, aqueles domésticos, e comecemos a aspirar com mais qualidade ainda. E o que foi que aconteceu? Ele viu que não estava tendo retorno para ele, porque o dinheiro que estava entrando a gente estava pagando aluguel. E eu lembro nesse período, 2012, 2000 e meados ali de 2013, a gente passou um ano comendo macarrão, só macarrão. A gente só almoçava macarrão e jantava macarrão. E quando era na hora da merenda, a gente merendava fruta. Que tem esses carros que passam de fruta, né? Oferecendo fruta. A gente pegava, comprava logo R$ 10, R$ 20, que era um monte de fruta, e comprava laranja, banana, maçã e deixava. Aí a gente fazia o quê? Fazia a salada para merendar. E no almoço era macarrão, que era muito mais rápido, que a gente tinha que voltar para trabalhar, que era rápido. E jantar a gente já estava cansado. Era uma coisa que era mais rápido. Era macarrão de manhã e macarrão. Hoje a Natália ela tem um pouco de anseio de macarrão, De trauma, de né? trauma, mas graças a Deus, com inteligência emocional, ela conseguiu liberar isso e deixar passar. Que foi uma coisa que ficou marcada. Foi quase um ano só macarrão, só macarrão, só macarrão. E a gente foi liberada. Ela Porque é liberou, né? difícil, né? Você lidar com um trabalho e ao mesmo tempo é sua esposa e tem os afazeres domésticos, porque eu sei que uma mulher que cuida do lar, que cuida da casa, ela tem um Tem, trabalho tem um gigantesco, que nunca papel para, né? enorme Nunca que para. nunca descansa. É um papel enorme que você. E ela conseguia é, é, tocar muito bem o Lava Jato e não tinha tempo suficiente para tocar a casa. Até então eu entendia, às vezes a gente entendia. E a gente conseguiu passar esse período. E chegou uma época, Ferreira, que a gente estava tão bem, mas tão bem. O rapaz saiu, eu paguei a parte dele. E a gente estava tão bem que a gente não estava sabendo mais o quanto a gente ganhava. A gente fazia em média lá, a gente fazia em média 20 carros no sábado e chegamos a fazer 32 no sábado. E aí a gente começou a contratar mais gente e chegou uma hora que a gente ficou perdido, não tinha controle financeiro, não tinha controle financeiro, o dinheiro entrava e saía. O velho bodegueiro não tinha controle financeiro, isso com o CNPJ aberto e não pagava as guias do meio. E o CNPJ aberto. E o dinheiro entrava e saía, e chegou uma hora que a gente, rapaz, tá errado. Vocês continuavam desorganizados, apesar de tentar ter uma tentativa de fazer, mas não tinha Mas contador nem nada. não tinha contador, isso nem passava pela cabeça, e a gente ganhava tanto dinheiro que Se perdia, se né? Você perdia. mostrava conta de casa com Conta conta com de empresa. a gente que é empreendedor, que não tem acesso naquela época de informações que hoje a gente tem, o Instagram hoje que tem informações e tem esse bate-papo que tem informações, na época não tinha esse tipo de informação e dizia faça assim que assim dá certo. Bom, a gente não tinha. E o que é que acontecia? O dinheiro entrava e saía pelo lado. E chegou um ponto que a gente olhou um para o outro e ficou sem dinheiro. Chegou um ponto que a gente ficou sem dinheiro. E o que foi que a gente recorreu? A gente começou a recorrer à agiota para cobrir a despesa que tinha o aluguel e tinha os funcionários. Quando a gente recorreu à agiota, aí disse, peraí, tá errado, tem alguma coisa errada. E a gente ganhava dinheiro e estava saindo. E quando chegava a hora de pagar os compromissos, a gente não tinha. Aí a gente fazia o quê? Pedia a agiota. Aí pagava, aí ficava devendo a agiota e ficava devendo o compromisso, que era para pagar, que era os fornecedores. Na época os produtos eram muito mais baratos. Fornecedor, funcionário a gente pagava muito mais barato do que hoje a gente paga. E chegou uma hora Aí o que descontrole era tal que vocês não conseguiam administrar essas coisas. não Não sabia conseguia. quando entrava, não sabia quando saía. Não sabia de jeito nenhum. Entrava muito dinheiro, mas não sabia. E ao mesmo tempo em que entrava muito dinheiro e vocês não tinham controle do que se tinha que pagar, vocês chegaram no momento de ir, vamos dizer, para o desespero, Por que é desespero. o que muito empreendedor faz, né? Ele começa desorganizado e aí Desorganizado.
tal momento da sua trajetória ele começa a pegar dinheiro com pessoas que emprestam dinheiro e é um caminho praticamente sem volta, né? Pronto. O que foi que fez com que a gente desse um time, uma pausa? Chegou um belo dia, o dono do ponto ofereceu um outro mais na frente. Aí, assim, aí eu olhei para a Natália, pronto, dá para mim colocar minha loja de som e acessório. Isso eu devendo. Isso eu já com despesas, eu disse, não, dá pra gente colocar uma loja de acessório e a gente ganhar mais dinheiro, tu fica no Lava Jato e eu fico na loja de som. E assim eu peguei um cartão, consegui um cartão da instituição bancária e peguei esse cartão no valor de R$ 2.000. Eu comprei todo de acessório. Tá? Eu paguei o calção do aluguel e enchi de acessório. Aí começou. Pessoal, comprando acessório fiado. E a Natália, não, isso não vai dar certo, porque tem boleto para pagar, tem um cartão. A primeira parcela do cartão eu paguei. A segunda parcela do cartão eu paguei. E começaram a dar cano. Começaram a dar cano nos acessórios. Som caro, material caro. Porque hoje, aparelho de som é R$ 350. Na época era 250, 400, um alto-falante que eu mexia com som grande, era R$ 600 e começaram a não me pagar. Comecei a comprar e vender. Rodaram de carro, comprar e vender. Foi, começou, o pessoal, não, eu tenho essa e depois eu te dou o restante. E eu queria o dinheiro que eu tinha que pagar os boletos e comecei a levar cano. O pessoal começaram a me enganar, começaram a me enrolar. Disse, não, eu vou te pagar, não, eu vou te pagar, não, eu vou te pagar. E nessa arrumação foi um ano. Eu passei um ano. Eu cheguei pro dono do prédio e disse assim, eu quero entregar a parte da frente, não tá dando, não estou com condições. Vai chegar uma hora que eu não vou ter dinheiro para pagar. Com descontrole total, descontrole total. E aí chegou essa hora e o dono do ponto, com um ano, ele disse, rapaz, eu quero tudo. Se você entregar a loja, eu quero o ponto todinho. Aí eu disse, não, como é que é? E a Natália foi comigo, né? Que ela sempre foi comigo. Ela tem um papel muito importante nisso. E ela foi comigo e ela disse, tá bom. Aí eu olhei pra ela assim, e disse assim, tá bom, então bora. Aí não, a gente entrega o ponto todinho, todo o ponto todinho. Quando eu cheguei no escritório, já tinha feito escritório, tinha feito DIC, o negócio já estava Bem estruturado. bem estruturado. Coberta, já tinha estacionamento, a gente tinha estacionamento, a gente estacionava lá da empresa que tinha, a gente estacionava em média 6 carros. Isso a gente já estava certo, era R$ 50, tinha 6 carros que já era certo já. E o aluguel na época era 1.200 o aluguel. E aí já era certo, esse dinheiro já era certo. Todo mês era certo. E o resto que a gente fazia era só para complementar, né? E quando eu cheguei em casa, a Natália falou, né? Não, tá tudo bem. Ele pediu o ponto, né? Eu não vou falar o nome porque. Aí ele pediu, não, eu vou querer o ponto. Não, eu vou dar, a gente entrega só o da frente e a gente fica com o Lava Jato. Ele disse, não, só quero se for tudo. E a Natália, acho que ela não pegou o time da conversa, ela disse, tá bom, a gente entrega. Aí a gente assim, aí eu olhei pra ela olhou pra mim, então, bora pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei a ela, tu entendeu o que foi que ele pediu? E ela, sim, ele não quer só a loja. Eu disse, não, ele quer o ponto todo, quer tudo, quer a estrutura todinha. Aí ela, não, foi não. Pois ligue pra ele aí. Aí assim ela fez, ela pegou o telefone, fulano, tu tá querendo todo o ponto, o prédio todo? Tu quer pegar o prédio todo pra ti? Aí quer encerrar o contrato? Aí ele, sim, quero encerrar o contrato. Aí isso faltando 2 meses para encerrar o contrato, né? Entendi. 2 meses ele veio com essa conversa para encerrar o contrato. E assim ela ligou, quando ela ligou para ele, Ferreira, e eu já tinha 2 filhos, né? Era o Heitor e o Eronius Filho.
Quando ela ligou, a gente caiu em desespero. E ele disse, eu falei pra ti como ele queria os 2 pontos, e a gente caiu no escritório. Ninguém viu, isso ninguém vê. Essas coisas ninguém vê. Nós caímos em desespero, choramos. A gente chorou assim, que nem menino novo. Desesperado, como é que a gente ia honrar com os compromissos que a gente tinha e como é que a gente ia sustentar a família. E um pai, um esposo, um empresário ver um negócio desse acontecer, pedir o ponto, eu fiquei desesperado. E chegou uma hora que eu disse para mim mesmo, né? Depois que passou, eu disse para mim mesmo, ele quer o ponto, então eu vou devolver o ponto. Porque do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu posso fazer em qualquer outro canto. E assim eu fui atrás de alguns contatos que eu tinha, né? Como o Lava Jato, ele tem a rotatividade, igual barbearia, tem muita gente tem rotatividade, tem muita gente conhecida. E o pessoal via o nosso trabalho, O o esforço, né? esforço, a A dedicação. dedicação, e assim a gente começou a ligar para algumas pessoas. Ah, fulano e tal. E o Idenô, que é do finado Idenô, que é do Para Todos, ele chegou assim, paz, eu tenho um ponto ali. Tu quer ir olhar? Eu disse, vamos lá, eu quero olhar porque o fulano pediu o ponto e eu estou precisando trabalhar, que eu tenho que sustentar a minha família. E ele me levou lá e o rapaz cresceu os olhos, que ele via a quantidade de carro que tinha, que a gente, esse rapaz, o outro, né, sem ser o seu Idenô, finado, né? Ele via a quantidade, a rotatividade, que todo mundo que passava, ele via a rotatividade, era muito carro. E aí ele disse, não, eu quero 2.000. Fora da realidade total do que era esperado, fora da realidade. Aí ele pediu 2.000 e aí acabei que isso não vai dar certo. E um cliente meu entrou lá no Nova Jata e disse, cara, tu não sabe onde é que tem um terreno para mim trabalhar não, que eu tô querendo trabalhar e aí eu olhei só, eu conheço uma pessoa que tem um terreno e eu tenho como desenrolar lá pra ti. Tu quer ir olhar? Eu vou falar com ele. Assim eu falei, né, que hoje eu falei com o Peru, né, que ele é caçambeiro, hoje ele tem muitas caçambas para agregada, né? E ele falou com o Jefferson, que ele era, vamos se dizer, o Jefferson, ele era do Forró Real. Era o que organizava a banda, parte de show, essas festas. Ele tinha um terreno. E ele, mano, fala comigo, o Jefferson tem, pois manda o telefone dele aí, eu vou falar com ele. Aí o Jefferson veio, Aaron, bora lá olhar o terreno, se dá pra ti. Peguei a Natália. A primeira eu fui lá, sozinho, né, olhar o terreno, aí quando eu olhei, eu disse assim, isso lá no Cabo Sul, já perto ali do Cabatã. Esse já era lá perto do Cabatã. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, nada. Mato para um lado, mato para o outro. Não tinha nada, 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 nada. Mato, só mato. E aí eu olhei assim, esse rapaz vai ser aqui que eu vou botar meu negócio. E pelos olhos da fé mesmo, eu disse, aqui que eu vou botar o negócio. Aí eu falei com ele, como é que a gente faz? Na época eu já tinha conseguido comprar um carrinho, eu tinha um Voyage em 2012. E aí, 2012, 2013. Aí ele disse assim, eu tava pagando uma parcela ainda, né? 780 a parcela. E aí ele disse assim, cara, tu me dá 12.000 e tu fica com o terreno aí e assume as parcelas. E eu disse, tá, é feito, tá pegado. Agora eu vou correr atrás de vender meu carro. E assim eu fiz. Primeira vez que eu vendi o Voyage, eu vendi o Voyage justamente pro rapaz que não quis a sociedade. Eu disse, cara, tá aqui, o carro é aqui, eu quero só 12.000, tá aqui o carro. Você assume as parcelas e aí o que você me dá, eu dou investimento no terreno. E conversei com ele, nesse meio termo, eu chamei a Natália para ir lá. Quando eu chamei a Natália para ir lá olhar o terreno, ela disse assim, rapaz, esse menino tá ficando doido. E só tinha o muro, tinha uma parte que era abaixo e tinha um U, né? Só o terreno. Não tinha, o muro não era feito total, não tinha frente e o terreno estava cheio de mato. Para quem conhece ali o Pablo Sul, ali perto do Cabatã, ainda tem muito mato. E quando eu cheguei, quando eu levei ela lá, esse não tá ficando doido. Aí comecei a projetar, né? Vislumbrar, né? Eu comecei Tudo que ia ter. que ia ter, Natália, eu faço um dique aqui, essa parte aqui eu faço a parte da coberta, eu dou um jeito de fechar aqui, e assim, e ali, e lá, e a gente faz a casa em cima, e assim
Ela olhou assim pra mim e disse, tá doido. Ela só fez isso. Tá certo. Bora orar ali. Ela me chamou e a oração dela foi, Senhor, se for da tua vontade, que seja feito. Pronto. Aí a gente foi. Ferreira foi encaixando as coisas assim, foi encaixando. E aí, nesse período, eu tive que entregar o ponto. Quando eu entreguei o ponto e dei, né, tirei as minhas máquinas e ficou um débito de água, né, lá no ponto. E o dono do ponto, eu ia pagar o débito, ele disse, não, não quero dinheiro não, eu quero as suas máquinas tudinho. Eu não quero dinheiro não, eu quero todas as suas máquinas. Eu disse, negado. Eu suei, eu comprei. As minhas máquinas tudo profissional já, tudo aspirador bom, que eu fazia empréstimo e comprava e pagava. Eu disse, não, eu quero dinheiro não, eu quero as suas máquinas. Tipo, ele queria deixar eu sem trabalhar mesmo, literalmente, né? E a ideia dele na tua cabeça era ele ficar e botar um lava-jato? Na época eu tava fazendo só isso só pra te prejudicar. Cara, Só por maldade. O que não, que tu acha? porque nessa, 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 nesse tempo tinha duas pessoas que estavam por trás da gente, que estavam fazendo a cabeça dele para poder alugar o ponto mais caro Entendi. e ficava injetando nele. Ele cresceu os olhos, né? Como Pronto, chama, ele justamente. tava em Ele tua... ficava injetando nele, não, cara, eu arrumo, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu não tinha condições realmente de fazer por conta do meu descontrole, né? teve aí é um ponto que é importante dizer para nossa audiência, que o oportunista, ele só logra êxito a partir do momento em que a pessoa dá Da oportunidade, né? oportunidade. E você deu a Eu, oportunidade, né, para aquele justamente, oportunista, né? pronto, eu dei a oportunidade e chegou para mim. Ele chegou para mim e falou comigo assim, cara, eu vou trazer todos os carros para cá. Ele chegou para mim, essas duas pessoas chegaram, não, eu vou trazer todos os clientes para cá. Ele chegou assim, cara, e eles olhavam assim, e depois, Ferreira, foi depois que eu saí de lá do ponto, né, que eu deixei, não quis mais conversa. E depois aí, e passou, e o cara que eu tinha pedido o dinheiro emprestado, foi o cara que deu também para ele botar o negócio. Eu tinha pedido dinheiro emprestado, cara, e o cara foi e deu para ele, e foi lá na minha casa. O cara foi lá na minha casa, que lavava o carro comigo, ele foi lá. Cara, é tão Foi toda uma assim, artimanha, né? Todo é montado, né? tão negócio chato, feio, que se torna horrível. E aí o cara foi lá na minha casa para lavar o carro comigo. Ele sabia que eu tinha as máquinas, ele sabia que eu tinha aspirador, máquina boa, tudo bom. Ele sabia. E aí ele pegou e olhou as minhas máquinas, que as minhas máquinas ficavam na minha garagem, porque eu não tinha onde botar, era muita coisa, não tinha espaço, coberta, não tinha. E a minha casa era pequena, só tinha garagem que cabia o carro dormia fora. Nessa época eu tinha dois carros, tinha um Voyage e tinha um Corollazinha 2002, aliás, 99, Corollazinha 99. E o Corolla 99 não tinha motor. Eu fiz assim, eu vou vender o Voyage, compro o terreno e depois, quando eu tiver mais tranquilo, eu vou e ajeito o motor do Corolla. E assim eu fiz. Vendi o Voyage, comprei o terreno, comecei a construir. Quando eu cheguei lá, aí a Natália, a gente fez essa oração e a gente começou a construir. E eu já tinha quase tudo, né? Quase coberta tudo. Eu já tinha tudo. E assim, eu agradeço muito o meu irmão e minha cunhada, foram os que o Edson e a Alanis, eles chegaram para mim e me deram a mão. Tinha hora, Ferreira, que eu tinha os dois meninos e a Natália e a gente não tinha nada para comer. Não tinha nada para comer. Como era só eu e ela, a gente comia macarrão e tava de boa. Hoje não, hoje já era os meus dois filhos e ela. Já eram mais três pessoas. E aí eu endoidei. Eu disse, não, eu vou trabalhar de carteira assinada, eu vou procurar. E eu já tinha feito o curso de aplicação de fumê. Eu disse, não, eu vou trabalhar de carteira assinada, vou atrás de emprego. E nada, e o Lava Jato não ficava pronto, e não ficava pronto. E meu irmão, não, bora fazer logo isso. Bora fazer logo esse DIC, bora fazer logo tudo, bora fazer o post, e assim eu fiz.
E fazer que diz, no caso, é arregaçar as mangas e construir com E as próprias construir com as mãos, né? próprias Porque mãos. muita gente pensa que vamos fazer é botar dinheiro. Não, era ir lá e mesmo fazer tudo mesmo, pegar tijolo. Os meus meninos pegavam tijolo para mim, eu tenho alguns vídeos, eles pegavam o tijolo, levavam pra gente para fazer a rampa, para fazer o dique, para fazer a parte que a gente Ali, a família ficava. toda envolvida, né? Toda, E toda o que para envolvida, eles era toda uma envolvida. brincadeira, para Era, para vocês eles era uma brincadeira, é, eles faziam. E surgiu o Cuida Menino, que hoje eu uso, dentro contexto, desse né? contexto. Porque a minha cunhada, a Alane, ela, quando o menino pegava o tijolo e levava, ela disse, vai, cuida menino, vai, leva o tijolo. E aquilo eu peguei, cara, eu peguei esse insight e eu disse, trouxe pra mim, né? Cuida menino, cuida menino. É um bordão. É um bordão. E eu naquele, a gente de tanto usar e os meninos ajudando a gente ali, e a gente construindo, fazendo e tudo, e aí não tinha dinheiro, a gente não tinha, porque o dinheiro estava saindo, não tinha, não Um entrava. retorno, E né? chegou uma hora que o meu irmão pegou e trouxe uma cestazinha básica, e a gente começou a chorar, eu, ele, minha cunhada, a Natália, e que a gente não tinha de onde tirar. E a gente começou a chorar, e eu disse, não, agradecer demais. E aí, quando foi mais um pouquinho na frente, assim, passou uma semana, meu sogro foi, o seu Liraz, ele trouxe mais uma cesta, trouxe algumas coisas para os meninos, leite, essas coisas, porque a gente não tinha. Ele sabia que a gente foi tirado, foi tomado da gente, né? Mais uma vez tinha sido tomado da gente. E aí eu peguei, É aquela velha agradeci. história da opressão, né? Quando você está crescendo, alguém coloca o olho sobre o teu trabalho, né? Sobre o fruto do teu trabalho e a inveja, né? Que faz com que Cara, pessoas façam articulações. era realmente Mas e aí, como foi que vocês se ressurgiram, né? Como cara, a fênix? aí, Ferreira, aí a gente começou, né? O finalizamos, o meu irmão me ajudou. Minha mãe, cara, minha mãe foi, a minha mãe, ela pegou o cartão dela e foi assim, Ferreira, foi uma ajuda assim muito grande de muitas pessoas, né? Minha mãe pegou o cartão, comprou os cabos para poder fazer a parte onde a gente ficava. E aí a minha avó disse, não, não, meu filho, eu lhe dou as telhas. Eu tenho umas telhas, eu lhe dou as telhas. Tem umas telhas velhas lá em casa, você vai botar nas telhas. A minha mãe me deu duas palmeiras de feira. Hoje ainda tem uma lá ainda na casa. Ela me mandou botar um do lado, outro do outro. Uma ainda tem ainda. Às vezes acho que eu não quero nem arrancar que tem lá. E aí eu já abri no Lava Jato, de que não estava quase pronto, já tinha feito poço. E não tinha terminado a estrutura, né? Mas a gente tinha disse, rapaz, eu preciso trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, não tem condições de eu ficar assim, não, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí eu comecei. As máquinas, como eu já tinha todas as máquinas, e foi. E ainda tava terra ainda. E aí eu comecei a saltar no Facebook. Tá, mas o cara queria as máquinas e tu não cedeu. Não cedei, não cedi, de jeito nenhum. Entendi. Não cedi, não abri nem E a como pasta. foi que tu se livrou dos agiotas? Foi aí que eu pedi um time, né? E pagava R$ 200 todo mês, R$ 200. Todo mês eu pagava R$ 200. E aí nessa arrumação de pagar, comecei a trabalhar, e eu pagando os agiota, comecei a trabalhar. E chegou uma hora que eu conversei com a Natália e disse assim, o Lava Jato já estava começando a ganhar ali o seu dinheirinho, né? Na época a gente ganhava por mês, né? Tirava uns R$ 1.000, né? Dava para pagar a energia e pagar o agiota e mexendo mais um pouquinho, né, no Lava Jato. E chegou uma hora que eu disse assim, Natália, era assim, a partir de hoje eu declaro que eu não vou dever mais um agiota. A partir de hoje. O cara chegava no carro para cobrar e a gente ficava assim, meu Deus, mas como é que pode? Como é que eu deixei acontecer isso? E aí eu prometi para ela e cumpri. Passou um mês, quando foi de um mês, eu fiquei, assim, eu juntei, assim, em média, R$ 2.200. Hoje eu me livro dele. Aí eu peguei o mil, aí ele veio para pegar só o juro. Eu disse, não, tá aqui, ó. Muito obrigado, R$ 1.200. Paguei, zerei. Aí agora ele disse assim, agora a gente vai começar o negócio de verdade.
Aí a gente criou um Instagram, né? Já começou, a gente se livrou, pagou, era 1.200, a gente pagou o agiota e pronto. Agora vamos começar a trabalhar de Vamos entrar na verdade, era da informática agora, na na era da informática, internet. na área da internet. Aí a gente começou o nosso primeiro vídeo, foi um cliente que é o Rede Salgado. Meu primeiro vídeo eu peguei ele de dois e fiz um vídeo, isso de noite, assim, sem luz, sem iluminação, quase tudo escuro, só com a luz do flash. E cuida, menino e tal, já estamos aqui com o Rede Salgado, já estamos lavando o carro e tal. Pronto. Aí a gente lançou no Instagram. Quando começou a lançar essa história, eu comecei a ver, o pessoal tava começando, acho que os meus clientes estão começando a voltar. E Ferreira, assim, os clientes realmente, cara, os clientes fiéis, ele vai para onde tu vai, mano. Os clientes fiéis, eles vai. Eu tenho, graças a Deus, eu Isso aí é uma dica para quem está empreendendo, começando. Tenham isso em mente. Se você tenho em fizer mente. um trabalho de qualidade, oferecer o seu Eles, melhor, eles vão. Cara, eu ficava me perguntando como é que os clientes iam para dentro do mato onde eu tava. Eu ficava me perguntando. Porque, assim, claro, já tava feita a estrutura e os caras eram assim, mato para um lado, mato para e outro. às vezes você vê até pessoas assim que poderiam ir em vários lugares, né? Um lugar mais Ele podia ir para chique. qualquer lugar. Ele A gente às vezes se coloca numa condição de, né, de bem bem abaixo. A gente não abaixo, bem acredita no abaixo. nosso Não, potencial, não, né? não, não acredita. Às vezes a gente acaba A gente que eu falo assim, pecando nós que nisso. somos empreendedores, né? Não Muitas vezes não acredita, não acredita no, acredita. É. E os caras via, lavava e pagava realmente a lavagem. A lavagem já, do carro já era 25, já a moto já foi para 10, aí o negócio já foi melhorando. E chegou a hora que a gente começou a ganhar dinheiro de verdade. E aí eu comecei a, a chamar pessoas que faziam parte desse grupo de amigos e clientes que se tornavam, e eles tornavam clientes e de repente se tornavam amigos. Aí eu tinha gerente de banco, aí eu tinha contador, eu tinha consultor financeiro, aí eu vou chamar esse pessoal para perto de mim. E começava a fazer vídeos meio que engraçado, mas dentro do meu tema, né? Eu vendia sensor de ré lá, e aí eu peguei, entrei dentro do porta-mala do carro e eu pedi a Natália e botei o meu filho para gravar. Aí ele, ó, grava aqui, tu vai dar ré, a Natália vai dar ré e eu vou fazer o vídeo do sensor de ré. Aí, assim eu fiz, a Natália deu a ré e eu abri do porta-mala e e batendo assim na lataria. na lataria do carro, batendo aqui, eu abri o porta-malas e saí. Sensor de ré tem é aqui, sai bonito. Cuida, menino. Pronto. Aí, foi aí que E esse é um lance que tu sempre trouxe contigo, né? Essa ideia de, tipo assim, tu não é só um lava-jato, tu Não, não, agrega não, não. outras coisas, sempre agregou, Sempre, vendeu produtos, né? E com esse modo sempre. irreverente de ser, acaba. É. E aí esse vídeo ele chegou, ainda tá ainda. Ele é uma das primeiras publicações, ele ainda tá. E aí a gente começou a lançar outros. Só que aí a gente não tinha a desenvoltura para mexer, né? E a gente lançou outro que foi aquele do Posto Ipiranga, né? Tem um do Posto Ipiranga. Onde é que lava o carro? Onde é que tem gasolina, não sei o quê? Aí lá no Posto Ipiranga. E assim a Natália vinha dirigindo, já tinha um funcionário, né? E aí ele filmou. Cara, teve muita gente que passou de funcionário, colaborador, que foi essencial no crescimento do Sai Bonito. Foi muito essencial. E se eu ficar aqui e contar todos os detalhes do que aconteceu de colaborador, de tudo, a gente Tem ia. que fazer uma temporada inteira, só a gente É, pode barbear. Inclusive, eu quero dizer que ele tem um podcast chamado Papo de Papo de Lavador. lavador. Se vocês quiserem seguir, compartilhar, ele vai ter Fico muitas grato. histórias lá. Tem muitas Vocês podem histórias. acompanhar também. Papo de Lavador. Aí, Ferreira, quando ela fez esse vídeo, só que a gente não conseguiu, foi botar no Reels, né? Que é chamado no Entendi. Reels, né? Aí a gente não conseguiu botar, mas foi um dos vídeos que chamou mais clientes para mim. E eu vi que aquilo ali tinha potencial. Entendi. E eu vi que ela disse, não, os meus clientes começaram, mas eu vi o vídeo, né? Eu soltei no WhatsApp, que hoje até desde 2000
Desde 2010 é o mesmo WhatsApp, é o mesmo celular, é o mesmo número, nunca troquei, é o mesmo número. E o pessoal, tu lá tá na onde? Aí eu botava a localização. Quando o pessoal clicava na localização e vinha só mato, aí no meio do mato mesmo, isso aí, aqui mesmo. Pode vir. Quando chegava, aí tinha a estrutura já montada, né? Aí essa pessoa surpreendia, né? Se surpreendia, né? Que já estava a estrutura montada. E chegou, E chegou nesse lugar novo, tu passou quanto tempo lá? nesse lugar novo, que hoje é a minha casa, eu passei 5 anos. Passei 5 anos lá. E a gente montou, fez a casa, fez o lava-jato, fez uma estrutura, uma casa maravilhosa, do jeito que eu pensei. Quando, Quando eu aqui, só para você entender, a gente está na barbearia aqui há praticamente 10 anos, né? E quando foi abrir a estrutura para ser um lava-jato ali, o que muitos clientes comentaram, rapaz, é o Sai Bonito que vai vir para cá. O Sai Bonito, Sai Bonito. E aí eu fiquei pensando assim, mas quem é o Sai Bonito? Ah, rapaz, é o cabo mais famoso que tem naquela região ali, lava carro muito bem, não sei o que, e o pessoal teceu elogios, né? E aí quando veio, realmente as coisas vêm acontecendo, eu acho que já faz uns 3, 4 anos. não, aqui vai fazer 2 anos, aqui, né? É, Aqui né? faz 2 anos. Como foi que eu deu a ideia, como foi que surgiu para a gente vir para cá? Depois que os clientes começaram, eu comecei a procurar conhecimento, porque eu vi que não tinha dado certo do jeito que a gente estava fazendo a administração. Eu comecei a chamar amigos próximos e clientes para me ajudar nesse controle. E na época, eu vou falar de números, que isso é importante. Na época a gente não sabia quanto era que faturava, a gente começou a chamar amigos meus que era controlador financeiro, e disse, agora anota tudo tudo que entra, todo carro, tudo que tu entra, tudo que tu faz, tu anota. E quando a gente foi ver, a gente estava ganhando R$ 6.000. Quando a gente viu que assim, puxa, a gente está ganhando isso tudo, sem noção do que fazer, por isso que é muito importante você saber o que está ganhando, administrar realmente o seu negócio e fazer um Planejamento. planejamento, se organizar, saber o que entra, o que sai, isso é muito importante. E aí eu comecei, a gente foi, não, aí ele chegou para mim e disse assim, Aaron, tem como ganhar mais. Eu disse, mas como? Bora fazer um planejamento, justamente. Oh, tá certo, bora fazer. A gente planejou 6 meses. Quando a gente planejou 6 meses, que isso é muito importante no negócio, planejar para você crescer, para você evoluir. E aí ele fez o planejamento de 6 meses. Você vai aumentar esse tipo de serviço, vai fazer isso e vai postar mais na rede social. Aí o Instagram já estava mais desenvolto, o pessoal gostava muito dos vídeos, eu era muito chamava, se algum cliente fosse, eu fazia um vídeo, fazia uma resenha, e o pessoal começava a gostar, os meus stories já estavam dando 150, coisa que eu, há pouco tempo não estava dando nem 3, e já estava dando 150 de story. E quando foi, a gente bateu os 6 meses, quando a gente foi ver o faturamento, a gente estava faturando 12, dentro O dos seis dobro, meses, o o dobro. dobro, né? E ele viu como dá para ganhar mais. E aí ele chegou, hoje ele é meu consultor financeiro, até hoje ele é meu consultor financeiro. E a gente foi galgando, eles se eram, tá dando mais pra tu ficar aí não. Aí eu disse, não tem espaço. E com o meu sonho louco de empreender, eu disse, é verdade. A gente tá ganhando muito pouco e bora arregaçar a manga. E o medo da Natália de sofrer Tudo que já tinha sofrido tudo que anteriormente. já tinha sofrido, né? Só que E agora vocês estavam numa nova fase da vida, vocês estavam amadurecidos, né? pronto. E chegou uma hora, Ferreira, que aí eu disse assim, sozinho a gente não consegue mais ir não. Então bora procurar conhecimento. Lavagem rotativa. Isso me chamou a atenção. E tinham clientes que chegaram para mim, cara, tu parece com o Mauro do GMK. Tu parece com o Mauro do GMK. E eu disse, onde é esse GMK? Procura aí, clica aí. Aí eu procurei. E aí que eu procurei, eu fiquei acompanhando ele, eu disse, mas tu parece com o Mauro do GMK, tu parece o mesmo serviço que tu faz, aí ele faz lá. E assim eu fui, comecei a pesquisar e olhei no Instagram e eu vi o cara, excelente profissional. E aí aí ele lançou o curso, lavagem rotativa. Quando ele lançou, ele tem até um episódio com ele, né? O meu primeiro episódio do Papo de Lavador foi com ele. E ele, quando ele lançou, eu disse, eu quero.
eu quero comprar esse curso. E assim eu comprei o curso dele, o primeiro curso, o workshop. Foi lá na loja dele, lá no bairro de Fátima. Eu comprei primeiro online, e ele, nesse online, ele deu algumas dicas, alguns insights. Eu disse, eu quero mais, tá muito pouco. E eu fui, peguei e ele disse, rapaz, quando é que tu vai lançar? Eu disse, não, eu vou lançar outro. Aí ele fez um workshop lá no bairro de Fátima, o antigo prédio dele lá que tinha. E aí eu comprei, ele foi lá e a gente acabou, ele criou um grupo, né? E esse grupo, que ficou 4 grupos de Lava Jato espalhados pelo Brasil todo. E chegou uma hora que o pessoal do grupo começaram a se reclamar, tal, o negócio tá difícil, o movimento tá fraco, e não tem cliente, não sei o quê. Aí chegou uma hora, Ferreira, que eu subi numa parte lá do Lava Jato, aí peguei o vídeo, peguei o celular e filmei. Vocês estão reclamando de quê? Olha aqui, ó. Onde é que eu tô? Eu lavo o carro todo dia, cara. Por que que vocês estão reclamando? E quando eu joguei isso nos grupos, o pessoal ficaram, como é que pode, macho? E todo mundo já me seguia, né? Os donos de Lava Jato já me seguiam e via que o movimento era. E o pessoal pensava que era uma avenida movimentada. Quando eu subi numa caixa d'água lá e mostrei, e aí eles ficaram. Aí o Mauro ele chegou para mim e disse: rapaz, eu quero conhecer um pouco da tua história, eu quero ver esse dia aí, eu sei que tu tem mais potencial. E eu, não, eu quero é só que você me ensine. Eu disse para ele, eu quero que você me ensine a chegar onde você está. Só isso, eu quero que você me ensine. Ele, pronto. E assim, a gente acabou formando um laço de amizade, ele como meu mentor, e começou a dar insights. Começou a dizer, cara, tu tem que procurar pessoas que trabalham com inteligência emocional, tu tem que procurar pessoas que te ensinem gestão, e eu comecei a procurar, pesquisar. O primeiro curso que a gente fez foi o Mastermind, foi de inteligência emocional. A Natália me chamou, a gente entrou no curso Mastermind, e aí a gente acabou que entrando e participou da palestra, né, e tudo. Isso tudo faz parte do processo da nossa vida, né, do nosso crescimento. Quando a gente foi, eu disse, não, eu quero mais. E sempre dizendo, não, eu quero mais, tá muito pouco, eu tenho que mergulhar mais. E aí eu consegui pagar, Eleron, a gente não vai conseguir pagar o custo total, mas tu vai, e eu paguei, na época eu paguei 7 mil, era 14 mil. E eu e ela era 14 mil. Eu disse, não, vou fazer o esforço, vou pagar 7 mil. Eu paguei 7 mil reais no curso de inteligência emocional. E eu fui, que era o confronto, e tudo que eu aprendi eu trouxe para ela. E conversando com ela, aí desbloqueou Algumas travas, né? algumas travas que ela tinha muito medo, né, de crescer, de evoluir. Quando a gente foi quando eu fui pro curso, eu vim cheio de ideias. Ferreira, eu vim assim, cara, eu vim cheio de inovações, cheio de ideias. E com aquilo, a Natália se surpreendeu e acabei, a minha energia eu passei para ela. Contagiando ela, né? E Contagiando assim, ela. é importante que esses momentos ocorram entre um casal, né? Porque o É, casal empreendedor é. tem uma sinergia, uma sintonia, e quando um tá bom, o outro tá. Tinha hora que eu tava para baixo e ela chega, não, vamos desistir não, bora para cima. E hoje, até Então, hoje, ela ainda faz isso então, ainda. assim, ó, pelo que eu entendi, resumindo, vocês iniciaram um negócio que era um negócio que tinha uma perspectiva que teus olhos não Não, conseguiam alcançar, não conseguia não, filho. passaram por diversas dificuldades, ou seja, foi criando resiliência. Essa resiliência te deu coragem, Coragem. foi importante as pessoas que fizeram parte da caminhada, principalmente as primeiras pessoas que é As o primeiras núcleo do núcleo familiar, familiar. né? Essas pessoas que fortalecem na hora da dificuldade. Teve as adversidades da vida, né? Da vida de um grande De um grande. empreendedor, mas ao mesmo tempo tiveram também pessoas iluminadas, né? Pessoas que serviram Serviram. de luz para iluminar o caminho, porque o caminho ele só pode ser seguido e trilhado por cada um de nós. Ninguém vai dar, tipo assim, se o rapaz lá da GMK, né? Ele não, ele jogou luz no caminho, mas quem Jogou. trilha o caminho é você. É. Entendeu? Ou seja, ele só apenas
disse assim, Heron, é por ali, no meio de ali, tantos caminhos é por ali. E o que eu quero dizer com isso? Que é capaz de todas as pessoas, né, terem uma perspectiva de futuro e de empreender em um país que é tão difícil, né, em uma cidade que é tão difícil, dadas as condições que você enfrentou, inclusive aquela própria situação que você contou, né, da dificuldade primeira, quando você está começando a se erguer, aí vem Aí vem outro. Mas assim, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, já com aquele sentimento de que falta mais. Falta mais, Mas isso é bom, porque aí vocês vão lá no Papo de Lavador, diferentemente do Papo de Pescador, aqui a história é real. E vocês podem conhecer um pouco mais da história do Heron. Heron, só para nossa audiência ficar aí antenada e atenta, como é que as pessoas podem te contar daí todos os teus contatos, o teu canal e tudo que você tem? Primeiro, né, o meu Instagram do Lava Jato, Sai Bonito Lava Jato. Segundo, o Papo de Lavador, né, podcast. E assim, Ferreira, eu fico grato aí por ter me chamado. Espero que eu possa fazer para mim finalizar o resto da história, que tem muita coisa. Nós vamos convidar para uma nova temporada, com certeza. E agradecer, né, que aqui é o Pode Barbear, conversas de barbearia, na qual nós chamamos clientes, pessoas que são do nosso convívio, que a gente já conhece um pouco da trajetória, da história. E como vocês veem, a conversa de barbearia envolve todas as áreas. Porque é o convidado que domina o assunto e, graças a Deus, eu aprendo demais com esses convidados e aprendo demais com vocês. Deem sugestão, comentem aí o que vocês gostariam de ver. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem, que a gente encaminha para o Heron e ele respondendo, a gente dá o retorno para vocês. Gente,